Erisvaldo Pereira dos Santos é doutor e mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e realizou estágio pós-doutoral na Universidade Federal da Bahia, no programa multidisciplinar de pós-graduação em estudos étnicos e africanos. Bacharel em Filosofia, atua no ensino, pesquisa e extensão com o tema Cultura Afro-Brasileira e Religiões de Matrizes Africanas. À frente do primeiro Seminário Nacional Multidisciplinar de Diálogo Interreligioso contra a Intolerância Religiosa no Brasil, o babalorixá Erisvaldo Santos apresenta hoje no Religare as linhas de pesquisa, as discussões e convergências resultantes do encontro realizado no mês de maio de 2013 em Belo Horizonte. Obrigado, Erisvaldo, pela sua presença aqui no Religare. E você quer sugerir um tema, fazer um comentário ou dar alguma sugestão ao programa? Você pode fazer isso pelas redes sociais, seguindo o @Flávio Senra pelo Twitter ou acompanhando a página Religare Conhecimento e Religião no Facebook. Você pode também ter notícias do Religare e participar do programa acompanhando a página tvhorizonte.com.br/Religare. No programa dessa semana, entrando na página tvhorizonte.com.br/Religare, você pode acessar o e-mail para concorrer ao sorteio desse livro. Nós vamos sortear o livro para 3 pessoas, presente aqui do nosso convidado. Formação de Professores e Religiões de Matrizes Africanas, um diálogo necessário, do professor Erisvaldo Pereira dos Santos. Professor, obrigado pela cortesia com os nossos telespectadores. Sobre esse tema da intolerância religiosa, como que, na sua visão, esse tema tem sido discutido no Brasil? Professor Flávio, muito obrigado pelo convite aqui ao Religare, um programa que está se constituindo como fórum de discussão e reflexões interessantes que oferecem, na verdade, alguns dispositivos críticos para a sociedade brasileira. A questão da intolerância religiosa no Brasil ainda não tem sido enfrentada pelo campo da educação, que é o campo específico em que atuo. A impressão que eu tenho como professor, como pesquisador, é que os educadores do Brasil, no Brasil, sobretudo a área de formação, a área de pesquisa e educação no Brasil, tem uma espécie de intolerância com relação ao tema da religião. Como se a religião não fosse um fenômeno na nossa sociedade, como se a religião não fosse uma dimensão da nossa sociabilidade. Me incomoda muito como o campo da educação considera, avalia e reflete sobre o fenômeno religioso, sobre a experiência religiosa dos sujeitos com os quais nós trabalhamos. E quando o campo da educação deixa de refletir sobre isso, o que a gente percebe é que este campo corrobora com a macro-intolerância que predomina na nossa sociedade, sobretudo com relação às religiões de matrizes africanas. Esta intolerância histórica diretamente vinculada ao racismo. Só para lhe dar uma informação que eu penso ser sempre muito interessante sobre a constituição desta intolerância, no final do século XIX, início do século XX, início mesmo, né, porque o Nina Rodrigues morreu no início do século XX, antes do final da primeira década. Nina Rodrigues, um grande pesquisador, considerado o primeiro etnógrafo das religiões brasileiras de matrizes africanas, sobretudo o candomblé da Bahia, tratava os adeptos, tratava o candomblé da Bahia como uma religião vinculada a pessoas de atraso mental, como se o primitivismo, o atraso mental, quer dizer, a baixa capacidade intelectual respondesse por esse pertencimento religioso. E esse discurso do Nina Rodrigues, ele termina reverberando na sociedade brasileira, reverberando no conjunto das religiões cristãs e hoje, sobretudo, nas tradições neopentecostais, né? Porque desde do Concílio Vaticano II,
II, houve uma espécie de posição diferenciada da Igreja Católica, mas uma posição diferenciada acompanhada pelo silêncio. Porque a Igreja Católica também contribuiu com essa intolerância, mas ela se manteve numa posição de silêncio com relação às religiões de matrizes africanas, e os neopentecostais tomaram à frente essa posição, se apropriam dos rituais, têm programas em televisão, todos para desqualificar e tirar o sentido religioso das religiões de matrizes africanas. Então, esse é o macro cenário do problema da intolerância religiosa. Quando você fala da educação, professor Isvaldo, que tem uma resistência com a questão da religião, pelo que eu entendi da sua apresentação, essa resistência ela é ainda maior quando se trata de religiões de matrizes africanas. Seria menor no que diz respeito às tradições hegemônicas cristãs? No campo da pesquisa educacional, eu vou dizer que é menor, porque a maioria dos educadores que tem algum tipo de pertencimento religioso ligado à matriz judaico-cristã prefere o silêncio a ir para algum embate sobre a questão da religião. Mas tem uma posição de respeito e acolhimento, porque tem os antirreligiosos, né? Quer dizer, você tem uma predominância. Existem, inclusive... No âmbito da educação. No âmbito da educação. Existem, inclusive, aqueles que entendem que o Estado laico tem de ser um Estado antirreligioso. É um completo equívoco do que seja a laicidade do ponto de vista de uma legislação pública, do ponto de vista da esfera pública, né? Então, constantemente eu tenho de enfrentar discussões para dizer, olha, o Estado laico não é um Estado antirreligioso. Ele precisa ser, ele deve ser um Estado que não garante privilégios para nenhuma matriz religiosa. O que não consegue ocorrer no Estado brasileiro, que historicamente foi constituído, plasmado pela matriz judaico-cristã. E o que nós temos de brigar hoje é para que a laicidade do Estado brasileiro seja uma laicidade que respeite a dimensão religiosa do sujeito, que considere o fenômeno religioso como constitutivo da nossa sociabilidade e que, portanto, não afronte nenhuma experiência religiosa dentro daquilo que a gente espera em termos de funcionamento normal das crenças religiosas na sociedade. E falando desse âmbito do Estado, né, e através da educação, que iniciativas governamentais seriam necessárias para garantir o Estado, a efetividade do Estado laico, com respeito à diversidade religiosa e às várias tradições que compõem essa sociabilidade brasileira? Professor Flávio, eu entendo que já existe, do ponto de vista legal, uma legislação que nos garantiria, sobretudo a legislação de ensino religioso, que tem muita gente da área da educação que é contra ensino religioso, como se ensino religioso tivesse de ensinar uma crença religiosa, fosse um ensino para ensinar uma crença religiosa, e não um ensino para considerar o fenômeno cognitivo da educação e também afetivo, né? Como que você educa o sujeito sem fazer este enfrentamento, sem considerar esses aspectos, né? Então, no ensino religioso, nós temos em aberto e em discussão a necessidade de considerar a diversidade religiosa do povo brasileiro. Ora, ao considerar a diversidade religiosa do povo brasileiro, fundamentalmente, nós sairíamos da perspectiva do proselitismo e enfrentaríamos as intolerâncias. Ao enfrentar as intolerâncias, nós abriríamos a perspectiva de considerar e de trabalhar com a diversidade como algo fundamental na educação brasileira. Basicamente, esse é o tema do livro. Basicamente, é uma tentativa de oferecer um subsídio para a reflexão num campo muito antirreligioso, como é o campo educacional. Só para lhe dar uma informação interessante, a nossa Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação tem GTs de todo tipo de conteúdo da escola brasileira, da educação brasileira, da formação, da subjetividade, mas não tem um GT que trate do fenômeno religioso.
Então, a religião é tratada pelas ciências da religião, pela antropologia, pela história. A educação entende que religião pertence, muitos educadores e pesquisadores, inclusive de renomes, entende que que está relacionada a uma perspectiva individual e que, portanto, não cabe uma reflexão no âmbito da esfera pública, por tratar-se de algo da esfera privada, quando, na verdade, nós sabemos que não é bem assim. Um GT como esse está, por exemplo, na SOTER, tem um GT Educação e Religião, também a Associação Nacional de Pós-Graduação em Teologia e Ciência da Religião possui um GT sobre educação e religião. Curioso, de fato, a inexistência, né? Só mais recentemente que alguns programas de pós-graduação aceitam orientar pesquisas relacionadas à questão da religião. Eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre isso, mas daqui a pouco, no intervalo. Vou chamar o intervalo. O Religare de hoje conversa com o doutor e mestre em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Erisvaldo Pereira dos Santos, da UFOP. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.